Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui é o professor Wagner, de Microbiologia, e nós vamos começar a nossa primeira aula nesse novo contexto, né? Nós temos que nos adaptar em vista de todos esses acontecimentos que envolvem saúde pública. E não se esqueçam que vocês são um curso na área de saúde. Vai ser necessário que a gente se adapte, pelo menos por enquanto, nessa nova situação, tá bom? Então, eu estou preparando a primeira aula aqui dessa forma, só que eu não vou conseguir fazer essa aula inteira, eu vou ter que colocar 3 arquivos lá no AVA, porque um só não está sendo possível de inserir, tá? Pelo tamanho. Tudo bem? Então eu vou colocar parte 1, parte 2 e parte 3 para vocês não se perderem, tá bom? Tomara que tudo isso passe muito rapidamente, mas enquanto isso a gente vai trabalhando, certo? Então, nesses primeiros 7 slides, nós vamos falar um pouco as características mais gerais. A aula de hoje, o tema da aula 2 é características gerais da protozoologia. Mas na verdade ela é uma aula bem fundamental, ela nem entra tanto na protozoologia, é uma aula que vai falar muito mais sobre parasitismo do que qualquer outro assunto, tá bom? Então eu espero que na quinta-feira, amanhã, né, vocês à noite vejam esse material e eu estarei disponível pelo meu WhatsApp para qualquer dúvida que surgir. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui tem uma situação problema, a situação problema 2, e o contexto dela é organismos, alguns seres vivos, insetos e outros organismos animais encontrados em ambiente hospitalar, tá? Então, isso traz contaminação, isso traz problemas para o ambiente hospitalar. Então, o contexto é esse. Então, eu quero que vocês leiam a situação com bastante calma, pausem e façam essa leitura. Posteriormente, vocês vejam as questões que são colocadas lá no final e que estão assinaladas, né? Que são aqui nas últimas 4 linhas. Então, você conseguiria indicar o que pode ter acontecido especificamente com esses pacientes. Nesse contexto, qual a relevância do conhecimento e caracterização de agentes capazes de transportar espécies que se beneficiam nutricionalmente pela associação com outras espécies e quais medidas poderiam ser tomadas para evitar esse risco. Então, como a gente já fez na aula anterior, eu espero que vocês, ao final dessa aula, consigam chegar numa possível resposta. Tá bom? Bom, vamos começar pelo seguinte. Uma das coisas mais importantes na biologia, e lembrem-se que o curso de vocês se insere numa grande área da biologia, é a questão da classificação e da organização. Então, esse exemplo que eu coloquei mais do ponto de vista ilustrativo é para vocês perceberem que no exemplo do lado direito é muito mais fácil se eu quiser encontrar algum objeto dentro desse armário, tá? Do lado esquerdo vai ser um pouco difícil, eu posso até encontrar e se eu fizer parte desse ambiente, possivelmente eu tenha facilidade, mas de uma forma geral não vai ser muito simples, justamente por se tratar de um ambiente que não tem organização. Para a gente organizar, a gente precisa classificar, tá? Então, isso é importantíssimo para todas as atividades humanas e inclusive para a ciência. Bom, nem sempre foi assim, né? Nem sempre tudo foi tão organizado, mas muito cedo os cientistas e pensadores eles já imaginavam a necessidade de fazer uma organização, né, em relação às espécies que existem. Então vamos lá. Biodiversidade. O que é biodiversidade? Se a gente segmentar essa palavra, bio, vida, diversidade é diversidade mesmo. Então, biodiversidade seria uma diversidade de vida. E essa diversidade inclui também organismos que são parasitas, obviamente. Bom,
Aqui são alguns dados bem gerais que mostram estimativas de que exista de 5 a 30 milhões de espécies diferentes no planeta e que, né, a gente conhece aproximadamente 1,5 milhão. Bom, podemos pensar o seguinte: se a estimativa mais baixa estiver correta, a gente conhece mais ou menos 30% só do que a gente tem de seres vivos no planeta. Se a estimativa mais alta estiver correta, menos ainda, a gente só vai conhecer 5% de tudo isso. Bom, então, em face dessa grande quantidade de seres vivos que existem no planeta, incluindo aqueles que nos fazem mal, né, que nos causam doenças, uma das coisas importantes é justamente a gente usar critérios que permitam a classificação desses seres vivos. Tá? E essa classificação, hoje, ela é feita baseada em como é a forma, como é a morfologia desses organismos, como é a fisiologia e como é a genética. E agora, mais recentemente, até as questões mais moleculares que envolvem o DNA. Bom, agora, o que a gente pode pensar? Sempre foi assim? Não. Tá? Não foi sempre assim. A gente não pode esquecer que no passado as coisas, os seres vivos, né, eles eram organizados de acordo com o interesse humano. Então veja um exemplo na figura do lado esquerdo. Né? Então você tem aí sementes, cascas, folhas, né? Mas na realidade esse critério foi utilizado, foi criado pelo homem. É a mesma coisa que eu produza um canteiro e nesse canteiro eu plante ervas medicinais e no outro ervas daninhas. Então, não significa que elas são mais aparentadas umas às outras, significa apenas que elas têm uma utilidade em comum para os seres humanos. Tudo isso começou a mudar com o Carl von Linné, que é o Linneu. Né? Lá mais ou menos, né, no século XVIII, o Linneu criou uma publicação que ficou muito conhecida, que é o Sistema Natural, e nesse sistema natural ele cria critérios naturais para a classificação dos seres vivos. Então não é mais o interesse do homem. Agora os critérios são quais as características morfológicas, fisiológicas e genéticas. Tá bom? Mas uma das contribuições mais importantes do Linneu foi a criação de regras precisas para dar nome aos seres vivos, que a gente chama de nomenclatura científica. Essa nomenclatura científica ela é importante porque ela universaliza o nome das espécies, ela padroniza o nome das espécies. Então, ela acaba servindo para qualquer ponto do planeta. Então, a espécie humana vai ter o nome Homo sapiens, seja aqui, seja na China, seja na Austrália ou qualquer outro lugar. Homo sapiens é o nome universal e padronizado, tá? Para a espécie humana. E aí, pelos estudos de Linneu, ele descobriu que para que isso desse certo seria necessário criar um sistema de nomenclatura binomial. Bi de 2, nominal de nome. Então, é um sistema de nomenclatura que utiliza dois nomes. Né? Um desses nomes é o escrito com inicial maiúscula e o outro com inicial minúscula. O primeiro nome se refere a uma categoria taxonômica que se chama gênero. E o segundo nome, já escrito em letra minúscula, é o que a gente chama de epíteto específico. Tá? Então, o gênero do milho, como exemplo aqui, é Zea, tá? Mas o nome da espécie é Zea mais, não é só o mais. Então, se eu perguntar qual é o gênero do milho, Zea, qual é o epíteto específico do milho? Mais. Mas o nome da espécie eu sempre utilizo uma nomenclatura binomial, é Zea mais. Olha outro exemplo aqui, ó. Canes familiares. Canes com letra maiúscula, familiares com letra minúscula. Então são todos os cães domesticados, certo? E estão escritos em latim ou latinizados. Estão destacados, ó, escrito em itálico, certo? E aqui na palavra canis é o gênero, certo? Escrito em letra maiúscula, começado com letra maiúscula, né? Ou epíteto genérico, e aqui eu tenho o epíteto específico, familiares, mas o nome da espécie é
cães familiares, tá? Bom, para a gente entender um pouco essa questão dos nomes científicos, uma das coisas importantes é a gente perceber que existe uma utilidade para isso, tá? E aí, para a gente entender um pouco, fazer um link entre essas informações da nomenclatura binomial com aquilo que a gente se interessa por aquilo que é interessante para a gente na enfermagem, né? Nessa ciência mais específica desse parasitismo, a gente tem que entender que os seres vivos eles estabelecem algumas relações entre eles. Né? Então, o fato dos seres vivos coexistirem com outros da mesma espécie ou de outras espécies permite que eles estabeleçam relações ecológicas. E existem inúmeras relações ecológicas que podem ser harmônicas ou desarmônicas, mas né, o importante é saber algumas só como exemplo. Então, essas relações ecológicas elas podem envolver indivíduos de espécies iguais, quer dizer, indivíduos que pertencem à mesma espécie. Então, a gente chama de relações intraespecíficas. Intra é dentro. Enquanto que, né, quando ela se estabelece entre indivíduos de espécies diferentes, aí nós temos uma relação que é chamada de interespecífica, tá? Eu vou dar um exemplo, que é o que nos interessa aqui. Nesse quadrinho de baixo, nessa última frase, há um exemplo de relação ecológica desarmônica e interespecífica, que é o parasitismo. Nessa relação, um dos indivíduos vive às custas do outro e vão causar prejuízo. Né? Às vezes leva à morte, outras vezes não. Então vamos pensar. A lombriga, ó, o exemplo, que parasita o intestino humano. Então a lombriga é o parasita, enquanto que o homem está sendo o seu hospedeiro. Vamos ao exemplo do Covid-19. Então, o Covid é o vírus é o parasita e as células humanas, então, são os seus hospedeiros, certo? Tudo bem? Então, essa é a primeira parte. Eu já vou interromper aqui, senão fica muito longo, eu não consigo depois baixar lá, tá bom? Daqui a pouco eu volto com a segunda parte.